A paz do Senhor, meu querido e minha querida, tudo bem com você? Aqui estou eu mais um dia, Pastor Herman Temel, para darmos continuidade ao nosso plano anual de leitura da Bíblia. E hoje nós vamos começar a ler o livro de Esdras, isso mesmo, o livro de Esdras, que é escrito ali mais ou menos no período do início do reinado do rei Ciro. Você vai ver aqui a respeito disso comigo. Mas antes de entrarmos aqui na leitura, se você ainda não se inscreveu aqui neste canal, se inscreva. Assim você me ajuda a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Me ajuda muito também se você compartilhar e curtir este vídeo, dando assim engajamento para o vídeo e podendo ele ser indicado para outras pessoas. Você que recebeu o link deste vídeo, mas ainda não assistiu os vídeos anteriores, é bem importante você assistir. Este já é o vídeo de número 260 e é um plano anual de leitura. Assistindo desde o vídeo 1, você em um ano vai ler conosco toda a palavra de Deus. A playlist completa tem o link na descrição e aqui também nos cards. Amém? Então vamos orar para que possamos partir para a leitura de hoje. Feche os olhos, curve a sua cabeça. É momento de oração. Senhor meu Deus e Pai Todo-Poderoso, é no nome santo e bendito do Teu amado Filho, Senhor Jesus, que estamos aqui mais um dia reunidos para ler a Tua palavra, para que possamos crescer no conhecimento de Ti, na graça, a cada dia, Pai, nos conformando à Tua palavra e não ao mundo, andando conforme o Teu querer e não simplesmente conforme o nosso. Pai, em nome de Jesus, que possamos então ver prosperar o nosso caminho e ver bem-sucedidas as nossas ações. Abençoe também a vida de todos aqueles que estão fazendo esse plano de leitura, bem como os seus lares e as suas famílias. Em nome de Jesus, amém. Amém, amados? Vamos então para a leitura. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus, que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão, com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor, que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhes firmaram as mãos com vasos de prata, com ouro, com bens e com gado e com coisas preciosas, além de tudo que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e que tinha posto na casa de seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os entregou contados a Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 travessas de ouro, 1000 travessas de prata, 29 facas, 30 bacias de ouro, mais outras 410 bacias de prata e 1000 outros utensílios. Todos os utensílios de ouro e de prata foram 5.400. Todos esses levou Sesbazar, quando os cativos subiram de Babilônia para Jerusalém.
Então você vai ver aqui que a partir do primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, quando ele vai começar a dominar todas as coisas, inclusive dominar Babilônia, onde o povo estava cativo, ele mesmo vai dizer que Deus o entregou esses reinos e que Deus entregou na mão dele essa responsabilidade de que Jerusalém, de que a casa do Senhor fosse reconstruída. E ele vai começar a dar então ao povo de Deus que está na Babilônia a possibilidade de voltarem para Jerusalém para reconstruírem suas vidas, a casa do Senhor, a cidade, inclusive dando a eles ouro, prata, coisas que lhes seriam necessárias. Continue. Esses são os filhos da província que subiram do cativeiro dentre os exilados que Nabucodonosor, rei de Babilônia, tinha transportado à Babilônia, e tornaram a Jerusalém e a Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jeshua, Neemias, Seraías, Reelaías, Mardoqueu, Bilzã, Mispar, Bigvai, Reum e Baaná, o número dos homens do povo de Israel. Os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 775. Os filhos de Paate, Moabe, dos filhos de Jesua, Joabe, 2.812. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 945. Os filhos de Zacai, 770. Os filhos de Bani, 642. Os filhos de Bebai, 623. Os filhos de Asgade, 1.222. Os filhos de Adonicão, 666. Os filhos de Bigvai, 2.056. Os filhos de Adim, 454. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Bezai, 323. Entenda que é uma coisa, amados. Quando fala que o nome do homem e os filhos, não é que eles são filhos diretamente deles, né? Um aí, 2.000 e tantos filhos, 1.000 e tantos, 900 e tantos, mas é a sua descendência. É aquele homem e os seus descendentes. Às vezes, o homem não era nem vivo ali, mas a descendência daquela casa, daquela família, tá? Para que você entenda. É como se hoje, por exemplo, meu sobrenome é Temel, né? Então, como se fosse de Temel, aí tem lá toda a descendência. Vai o nome de filho, primo, sobrinho, neto, toda a descendência daquele patriarca. Continue comigo. Os filhos de Jorá, 112. Os filhos de Azum, 223. Os filhos de Gibar, 95. Os filhos de Belém, 123. Os homens de Netofá, 56. Os homens de Anatote, 128. Os filhos de Asmavete, 42. Os filhos de Quireate Arim, Quefira e Beorote, 743. Os filhos de Ramá e de Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e de Ai, 223. Os filhos de Nebo, 52. Os filhos de Magbis, 156. Os filhos do outro Elão, 1.254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Lode, de Adide e de Ono, 725. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Senaá, 3.630. Os sacerdotes, os filhos de Jecaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1.052. Os filhos de Pazur,
1.247. Os filhos de Arim, 1.200. Os levitas, os filhos de Jesua e Cadmiel, dos filhos de Odavias, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 128. Os filhos dos porteiros, os filhos de Salom, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, ao todo 139. Os Netinins, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Taboate, os filhos de Querós, os filhos de Siá, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Acube, os filhos de Agabe, os filhos de Sanlai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Passeá, os filhos de Bezai, os filhos de Asna, os filhos de Meunim, os filhos de Nefusim, os filhos de Bacbuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslute, os filhos de Meida, os filhos de Arsã, os filhos de Barcos, os filhos de Cícera, os filhos de Tama, os filhos de Nesiá, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Zoferete, os filhos de Peruda, os filhos de Jaalá, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Ami. Todos os Netinins e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também esses subiram de Tel-Melá e Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer. Porém, não puderam provar que as suas famílias e as suas linhagens eram de Israel. Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o Geleadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram o seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos foram excluídos do sacerdócio. E o governador lhes disse que não comessem das coisas consagradas, até que houvesse sacerdote com Urim e com Tumim. Toda esta congregação junta foi de 42.360. Afora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinha 200 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736, os seus mulos, 245, os seus camelos, 435, os jumentos, 6.720. E alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram ofertas voluntárias para a casa de Deus, para a estabelecerem no seu lugar. Conforme as suas posses, deram para o tesouro da obra, em ouro, 61.000 dracmas, e em prata, 1.000 libras e 100 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes e os levitas, e alguns do povo, tanto os cantores como os porteiros, e os netinins nas suas cidades, como também todo Israel nas suas cidades. Veja então que um número de quase 50.000 no total, entre ali os 42.000 mais todos os empregados, servos e aí por diante, um número aí significativo, voltaram então ali para Israel, para Judá, para Jerusalém,
com o propósito de reedificarem o templo e reedificarem a cidade, as suas casas e aí por diante. Continue a leitura. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. E levantou-se Jesuá, filho de Josadoque, e seus irmãos, os sacerdotes Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos, e edificaram o altar de Deus de Israel, para oferecerem sobre ele holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, o homem de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles, por causa dos povos das terras. E ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos pela manhã e à tarde. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, ofereceram holocaustos cada dia por ordem, conforme o rito, cada coisa em seu dia. E depois disto, o holocausto contínuo e as das luas novas e o de todas as solenidades consagradas ao Senhor, como também de qualquer que oferecia oferta voluntária ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês começaram a oferecer holocaustos ao Senhor, porém ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia. Veja então que eles vão erigir ali o altar para poder já começar de pronto a oferecer os sacrifícios a Deus e também pelo povo, até mesmo que eles estavam temerosos, porque a terra ali também estava habitada por pessoas de outras nações. Então eles já vão começar a adorar a Deus, a servir a Deus, até mesmo para estar debaixo da proteção do Senhor. E vão começar ali a contratar os pedreiros, os marceneiros e a comprar o material para poder reconstruir o templo. Essas concessões são justamente as autorizações que Ciro deu para que o povo negociasse com Jerusalém, para que lhes vendesse material, muitas vezes até para que doassem material para a casa do Senhor. Continue. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e carpinteiros, como também comida e bebida e azeite aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a concessão que lhes tinha feito Ciro, rei da Pérsia, como eu já tinha lido. E no 2º ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no 2º mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Josadaque, e outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor, e constituíram os levitas da idade de 20 anos para cima, para que a dirigissem. Então se levantou Jesuá, seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, como um só homem, para dirigirem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Henadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando, pois, os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, então apresentaram-se os sacerdotes, já vestidos, e com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. E cantavam juntos, por grupo, louvando e rendendo graças ao Senhor, dizendo, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes quando louvaram ao Senhor pela fundação da casa do Senhor. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e chefes dos pais já idosos que viram a primeira casa choraram em altas vozes quando à sua vista foram lançados os fundamentos desta casa. Mas muitos levantaram as vozes com júbilo e com alegria. De maneira
que não discernia o povo as vozes do júbilo de alegria das vozes de choro do povo, porque o povo jubilava com tão altas vozes que o som se ouvia de muito longe. Amém, amados? Hoje nós vamos ficar por aqui, o vídeo é curtinho, nós vamos falar muito ainda aqui desse tema, pois Esdras está trazendo aqui uma visão mais panorâmica do início da construção e do levantar do templo. Nós vamos ver também alguma coisa em Ageu, com Neemias, nós vamos ver sobre a reconstrução de Jerusalém, né, dos muros de Jerusalém. Mas nós vamos ver ainda em Zacarias, nós vamos ver ainda em Ageu, como estamos vendo aqui em Esdras, algumas coisas sobre o templo. Vamos ver detalhes diferentes, muitas questões aqui relacionadas. Veja que houve aqui algo que eu quero chamar a atenção. Quando o fundamento foi construído, ou seja, a base, houve uma mistura de alegria com choro. Muitos estavam alegres, até porque nasceram na Babilônia e nunca tinham visto o templo, estavam alegres porque o templo seria reconstruído. Outros alegres também porque viram, né, a destruição do templo, estão alegres agora porque o templo seria reconstruído. Outros emocionados, né, com essa situação, chorando de alegria, mas muitos ali chorando também de tristeza. E por quê? Creio eu por dois motivos. Primeiro, por saber que toda aquela destruição foi culpa do pecado mesmo do povo. E segundo, porque como nós vamos ver em Ageu, esse templo que está sendo construído agora, ele era inferior ao templo que foi destruído, no que diz respeito à grandeza dos materiais a serem usados. Quando Salomão construiu o templo, foi um absurdo de ouro, de prata e de todas essas coisas. E o templo agora que está sendo construído, ele vai ser construído com bem menos riqueza, com bem menos assim aparência, com bem menos ouro, bem menos prata do que o templo de Salomão. Inclusive, nós vamos ver no livro do profeta Ageu que isso vai chegar até a entristecer o povo, de modo que, num certo momento, o povo até parar de construir o templo, porque estava entristecido, desmotivados, vendo que o templo que eles estavam construindo não iria ficar tão bonito, tão cheio de glória, né, aos olhos, por causa do ouro e da prata, como o que Salomão havia construído. Porém, nesse momento, Deus vai trazer uma palavra poderosa para eles, mas que, lógico, nós vamos ver quando estivermos lendo o livro de Ageu. Amém, amados? Então, vou ficando por aqui. Não esqueça de compartilhar este vídeo e de curti-lo também. Já me ajude a crescer aqui no YouTube e a levar a palavra de Deus ainda mais longe. Não esqueça que você pode também mandar o seu pedido de oração aqui através desse WhatsApp. Você pode mandar o seu pedido de oração e aqui através desse outro aqui você pode também fazer a sua oferta. Amém? Forte abraço, a paz do Senhor Jesus. Até amanhã e viva Ele, viva Jesus.